A paz do Senhor para você, professor, que está aí nos ouvindo nesse curso de treinamento para professores do Ministério Infantil aqui da Igreja de Deus de Brasília. E o nosso tema de hoje vai ser por que evangelizar crianças? E antes de a gente começar aqui a falar, eu quero que você dê um pause nesse vídeo e já pegue aí caneta e papel e sua Bíblia, para que você possa anotar, fazer anotações. É importante que você tenha perto de você, quando você estudar a Bíblia, quando você estiver assistindo um treinamento, você ter caneta e papel para que você possa fazer as suas anotações. É muito importante isso. E agora que você já está aí com seu papel e caneta na mão e sua Bíblia, nós vamos lá diretamente para o texto, já começando para o texto de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Vamos abrir a Bíblia juntos e vamos ver o que está escrito lá, que o nosso Senhor nos fala nesta palavra. Senhor Jesus diz assim: disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse texto é muito conhecido da gente, né, de nós cristãos. É a grande comissão, né, onde Jesus comissiona os crentes, aqueles que já creram nele como Salvador, de irem por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. E quando ele fala a todas as pessoas, nós temos que incluir, né, as crianças. As crianças são importantes para o Senhor Jesus. Se você for ver as estatísticas, já no ano de 2020, o número da população mundial já estava além de 7 bilhões de humanos. E nesses 7 bilhões, um terço desses 7 bilhões são crianças. E em países de terceiro mundo, esse número chega até a metade da população, dessa população desse país. Então, as crianças, elas estão presentes. As crianças, elas são importantes. As crianças têm uma alma que vai viver para sempre, uma alma imortal. E isso é o que nós devemos ter em mente. E voltando para o texto que nós lemos aqui da grande comissão, nós queremos avaliar o primeiro motivo que você, professor, deve ter em mente quando pensar no evangelismo infantil. Por que você está dando aula para crianças? Mas qual é a motivação? Você está ali para contar as histórias da Bíblia e encher elas de conteúdo? Ou você está ali com uma intenção, com um ensino intencional, tentando de toda forma dar informações a elas para que elas possam se decidir por Jesus nas suas vidas? Então, eu quero voltar a esse texto e dizer para vocês que o primeiro motivo que nós devemos evangelizar as crianças é porque Deus manda. E aí eu quero ler com vocês lá em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 5. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Pegue a sua Bíblia. O versículo 5, que diz assim: o grande mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, sua primeira motivação em levar crianças a Cristo, em ser um professor de crianças, é o seu amor pelo Senhor. Você precisa, sim, ser uma pessoa que tem uma experiência de novo nascimento para ser um professor que ama ao Senhor acima de todas as coisas. É claro que nós no Ministério Infantil, nós gostamos de crianças, né? Nós estamos com ela o tempo inteiro, nós gostamos de brincar, nós gostamos de interagir com as crianças, mas o nosso amor pelas crianças é um amor falho. É um amor que tem dia que a gente não está muito assim, gostando de criança da maneira que ela necessita que a gente a ame, não é? Mas o nosso amor ao Senhor nos faz com que a gente tenha uma responsabilidade com aquela vida que está ali. E aí eu quero falar também para vocês o versículo de João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E o Senhor Jesus, na grande comissão que nós lemos em primeiro aqui, em Marcos 16, 15, nos diz o quê?
ide por todo mundo e leve esse evangelho para todas as pessoas. As crianças estão dentro desse grupo de pessoas, de humanos, pessoas que estão sempre ao nosso redor. Então, o primeiro objetivo, o que você deve ter primeiro na sua mente em relação a evangelizar crianças é o seu compromisso com o Senhor. Você tem que ter isso em mente, por amor ao Senhor. E aqui eu dou um testemunho pessoal. Quando eu me converti, eu já tinha 18 anos, né? E eu comecei, logo me colocaram para trabalhar com as crianças e parecia que eu era uma pessoa e elas eram coelhinhos, porque o que elas falavam eu não entendia direito. Ai, não fala a minha língua, eu não consigo captar. E aí eu passei a trabalhar, comecei a trabalhar, servir a Deus entre os jovens e aprender mais do Senhor, aprender da palavra do Senhor. Comecei a frequentar a escola dominical e a estudar a palavra de Deus e logo me envolvi com missões na igreja. E em me envolver com missões na igreja, eu fui direcionada pela Secretaria de Missões da igreja para trabalhar missões com crianças. Mas eu já tinha um período de preparo. Isso foi importante porque eu aprendi a amar o Senhor, a obedecer ao Senhor. E aí, quando eu voltei a ter esse encontro com as crianças, já que era o nosso culto missionário, o culto infantil missionário, já foi totalmente diferente, porque a minha visão era de obedecer ao Senhor, de obediência ao Senhor. Eu queria agradar a Deus e Ele tinha me colocado para servir a Ele entre as crianças. Então, que você possa ter isso em sua mente. Você pode ser um professor novo, que não tem experiência ainda em trabalhar com crianças, mas você se já teve um novo nascimento, já é uma pessoa cristã que ama ao Senhor. Faça de todo o seu coração. Não é? A sabedoria a gente pede a Deus e Ele dá. E o conhecimento a gente busca sim, lendo a palavra, lendo bons livros e que você possa ter esse primeiro ponto na sua mente. Obedeça ao Senhor. Deus, quando falou ao povo, antes dele falar para o povo ensinar a palavra dele às crianças, ele disse para que o povo amasse ele de todo o coração, como nós lemos aqui. Ame ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. E aí eu vou prosseguir no versículo de Deuteronômio 6. Nós lemos o 5, vamos ler também o 6, que diz assim, Deuteronômio 6:6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É o ensino diário, que o ideal seria isso, professores, que perto de cada criança estivesse sempre um adulto, uma pessoa responsável que conhecesse a palavra do Senhor e a ensinasse diariamente. Essa é a vontade do Senhor. Primeiramente, que o povo ame a Ele e depois que ensine a sua palavra, ensine sobre o amor dele para as crianças, para os filhos, são as crianças. Então, assim, primeiramente, né, Deus separou, né, um grupo de pessoas para falar às crianças. Primeiramente são os pais. Por que seriam os pais? Porque os pais estão ali perto delas o tempo inteiro. Então é muito mais fácil quando elas acordam, quando elas estão com uma dificuldade na escola, quando elas fazem algo de errado e um pai que tem o conhecimento da palavra de Deus faz toda a diferença na vida de um filho, porque a ele cabe o ensino da palavra de Deus para o seu filho. Mas nós, como igreja, também não podemos nos furtar nessa responsabilidade que o Senhor nos deu de pregar a todas as pessoas. Então, na igreja, nós fazemos esse trabalho com planejamento. Nós separamos pessoas que são professores, pessoas que gostam de se aprofundar na palavra, gostam dos livros, gostam de aprender para ensinar. Separamos professores, pastores, não é mesmo? Mesmo os pastores que às vezes estão lá pregando num culto público para os adultos, quando percebem crianças no seu auditório,
o ideal seria que eles se referissem a elas, que elas não fossem invisíveis a eles, que elas se referissem a elas. Às vezes nós não temos naquele dia o culto infantil e por isso aquela criança está ali no auditório, na congregação, junto com todos, e seria importante, não é, que o pregador, o pastor, né, se referisse a ela, dando um exemplo prático também para a vida dela, ensinando. E os professores, em suas salas, divididas por faixas etárias, fazem isso, ensinam as crianças com planejamento. E fazemos isso pelo nosso amor ao Senhor. É o primeiro ponto. Eu gostaria que você gravasse no seu coração esses versículos da grande comissão, o versículo de Deuteronômio 6, o 5, e depois você pode ler também o 6 e o 7, e guardasse no seu coração que o seu objetivo no ministério infantil deve ser, primeiramente, agradar a Deus com o que você faz. Está bem? E, em segundo lugar, o que nós queremos dizer também acerca do motivo da gente evangelizar crianças. Mas por quê? Né? Tantas pessoas dizem que a criança não tem pecado, né? Já ouviram isso? Ah, mas a criança ela é inocente. Mas isso não tem respaldo na palavra de Deus. Esses pensamentos não têm respaldo na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos 3:23, vocês sabem esse versículo de cor? Vamos abrir. Romanos 3:23, diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É verdade. A criança tem essa natureza também. Quando a Bíblia nos diz que todos pecaram, nós temos que pensar e incluir neste versículo também as crianças. As crianças também têm uma natureza pecaminosa. Já nasceram assim, nós aprendemos isso, que lá no início, quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo, não é mesmo? E todos ficaram subjugados pelo pecado. E toda pessoa que nasce, ela nasce com essa natureza. Ah, mas o meu filho é tão bonzinho. Ah, mas o meu filho ali é tão bonitinho. Não é possível que ele é pecador. Se você observar, ele já faz coisas que demonstram a natureza dele. Uma criança pequena de peito, ela começa a mãe começa a amamentá-la. E aí ela percebe que toda vez que ela chora, a mãe vem. E às vezes ela não tem nem fome, mas ela chora para que a mãe venha e alimente. Perceberam isso? Desde pequeno, claro que eles são mais inocentes, eles não têm entendimento, mas eles já têm uma natureza de enganação. Se você deixar duas crianças, é um exemplo clássico, se você deixar duas crianças numa sala, por exemplo, elas estão brincando. Daqui a um tempo, pode ninguém ensinar elas, mas elas começam a brigar. Elas brigam, às vezes elas batem, elas brigam por um brinquedo. Deixa um brinquedo só para duas crianças. Elas brigam pelo brinquedo e elas vão demonstrando, já desde pequenas, a natureza delas, a natureza de todo homem. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Vamos ver mais um versículo que fala sobre isso? Salmos 51. Salmo 51, 5. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 51, 5. Diz assim a palavra do Senhor: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, desde que você nasceu, você já tem dentro de você esse potencial. Ainda que você ainda não demonstrou, ainda que você ainda não está muito claro para as pessoas ao seu redor, toda pessoa que nasce, ela nasce com potencial, né, de pecar e ela está afastada de Deus. Ela precisa, sim, ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, nós precisamos evangelizar as crianças. Por quê? Porque elas também estão nessa condição da natureza pecaminosa. E nós precisamos falar de Jesus a essa criança para que ela tenha um encontro com Cristo e que ela tenha os seus pecados perdoados. E isso, o quanto mais cedo, melhor. Sabe por quê? Porque tem algumas características, algumas
condições da criança que a tornam mais abertas para a mensagem do Evangelho. Vamos ver lá em Mateus 18, vamos abrir nossa Bíblia, lá em Mateus 18, e vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz a respeito disso. Os discípulos nessa passagem estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, eles queriam saber. E Jesus, pegando uma criança, chamando uma criança, e na tradução, essa palavra criança é paidion, é uma criança pequena. E essa criança pequena, uma criança que seria uma criança de 6, 7 anos de idade, ele pega essa criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mas por quê? Por que se tornar como criança? Por que esse exemplo? Por que Jesus usa a figura de uma pequena criança para dizer que se eles não se tornassem como aquela criança, jamais poderiam entrar no reino de Deus? E aí no 4 nós podemos ter uma ideia, olha, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então a criança possui algumas características. A criança, ela por sua natureza, ela é humilde. A criança, ela tem uma opinião. Mas se você, como um adulto responsável que a acompanha, dizer para ela algo, ela vai crer no que você disse. Pelo simples fato de você ser um adulto. Ela confia. Ela é humilde nas suas opiniões. Ela o adulto, ele tem muito mais dificuldade nisso, né? O adulto, ele já te questiona, ele já te contrapõe com argumentos que ele aprendeu durante a sua vida, mas a criança, o coração dela está muito mais moldável, ele está aberto para ser ensinado. Então a criança tem essa humildade natural, a criança é crédula. Nós vemos por aí, as crianças querem ir em Papai Noel, as crianças estão acreditando em fada, em bruxas, as crianças estão acreditando em tantas coisas que a mídia está colocando para elas, que o comércio coloca para elas, e às vezes até incentivado também pelos pais que acham, né? Acham, mas não tem importância não, é legal. Mas, em contraponto, nós não levamos as crianças a acreditar em Jesus porque elas são muito pequenas para acreditar nisso. E estamos totalmente errados quando pensamos e agimos dessa forma. Por quê? Porque a criança, como disse Jesus, não é a criança que tem que se tornar um adulto para que possa entrar no reino dos céus, mas é o adulto que tem que se tornar como uma criança, com as características de uma criança para entrar no reino dos céus. As crianças são humildes, as crianças são simples, crianças são dependentes. E olha, uma coisa que eu vou dizer para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A cada dia, as crianças mais cedo vêm perdendo essas características. Nós vemos crianças de 9 e 10 anos que já cometem crimes. Nos Estados Unidos, onde há prisão até para crianças, você percebe que crianças tão novas cometendo crimes tão horrendos. Então você percebe que o endurecimento do coração dessas crianças está acontecendo cada dia mais cedo. Uma criança de uns 15 anos atrás, que tinha 9, 10 anos, tinha uma cabeça. A criança hoje, ela tem tanta informação e o jogo é tão pesado para ganhar a alma daquela criança, para ganhar o coração daquela criança. O jogo é tão pesado e tão sujo que nós vemos cada dia mais cedo crianças perdendo a humildade, crianças perdendo a característica de serem sinceras, dependentes. Nós vemos crianças às vezes arrogantes, crianças que planejam o mal. E aí você vê que cada dia mais cedo o inimigo vem investindo na vida das crianças. Por essa razão, você professor, não pode ter na sua mente esperar que essa criança cresça para que você venha, quando ela... Nós estamos aqui de 3 a 12 anos aqui, passando conteúdo bíblico para ela, contando as histórias, mas aí quando ela for adolescente, ela vai entender. Nada, professor. A sua criança já pode compreender,
pode compreender. Se ela pode compreender que ela faz algo de errado, que ela é uma pecadora, ela pode ser também levada ao arrependimento e ela pode ser conduzida a um Salvador que o Senhor Deus mandou, que é Jesus, que veio morrer por aquela criança também, derramar o seu sangue para perdoar os pecados dela. E é algo maravilhoso, sabe por quê? Lá em Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então, ele é o poder de Deus. Há algo no Evangelho que não são só palavras escritas. Há algo de poderoso, algo de transformador, há algo do Espírito Santo no Evangelho. A inauguração da era do Espírito Santo aberta à igreja, a partir do momento que Jesus morreu, não é? E foi ao céu, ele falou que ele iria deixar conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem poder para converter, para convencer do pecado, tanto grandes como pequenos, eu creio assim. E eu tenho certeza que você, professor de crianças, também crê dessa maneira, que uma criança, ela pode crer no Senhor Jesus. Eu quero continuar neste texto de Mateus 18, que é um texto clássico para quem trabalha com crianças. Você deve conhecer esse texto, deve estudá-lo e ter gravado na sua mente. Depois que ele diz que a pessoa é necessário se fazer humilde como a criança para entrar no reino de Deus, ele continua dizendo: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que creem em mim, Jesus disse que uma pequena criança pode sim crer nele. O próprio Jesus nos disse isso. E aí eu não posso tomar, eu como cristã não posso tomar as opiniões de Piaget, Paulo Freire, tantos outros que falam acerca de crianças, da idade do entendimento, da idade que a criança tem a compreensão para fazer isso ou aquilo. A Bíblia não nos dá uma idade para que a criança venha receber a Cristo. Umas vão demorar um pouco mais para ter esse entendimento, outras vão ser mais cedo. Mas nós cremos no poder de Deus, no Evangelho que transforma. E cremos nessa palavra de Jesus, que as crianças podem crer. E ele fala também algo muito importante nessa passagem, que qualquer um que fizer cair em pecado, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas. E aí ele começa falando, ele continua falando sobre ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. E eu quero me ater à questão da criança, porque Jesus disse algo aqui muito sério, professores. Ele disse que uma criança pode também ficar separada dele. Ele disse que uma criança pode sim ficar separada dele. A criança tem uma alma imortal. E quantas crianças já tão novas estão com seus corações cauterizados por o Evangelho? Crianças cometendo atitudes assim que você fica, como pode, tão criança, tão novo, já pensar tanta maldade? Como pode? Então nós devemos chegar primeiro, porque a vida da criança, a vida de uma criança é importante para Deus. Eu queria aqui deixar uma citação de Charles Spurgeon. Eu vou no final falar alguns livros que é importante você ter na sua biblioteca, que você leia, que você estude sobre eles. Eu vou separar aqui uma passagem. Charles Spurgeon foi um grande pregador do século passado e ele diz assim no seu livro Venham Crianças: as eras futuras lhe contemplam cada vez que a sua classe se reúne. Deus é um Deus de gerações e ele espera que você, professor, tenha uma atitude em relação à vida daquela criança, que você pregue o evangelho para elas nesse período da infância. Muitos falam de uma janela, que seria uma janela 4-14, de 4 a 14 anos, que seria o período ideal para alguém receber a Cristo como Salvador. Muitas pessoas, foi feita uma pesquisa pela APEC, que é a Aliança Pró-Evangelização das Crianças, que você talvez até conheça já, e essa pesquisa foi feita, e eles concluíram que a maioria das pessoas que foram
questionadas nessa pesquisa, que elas aceitaram, receberam Jesus entre os 4 anos e os 14 anos. E isso é maravilhoso, porque é um período que é o maravilhamento, é um período que a criança talvez não tenha tido tanto contato com as coisas pecaminosas do mundo. E eu temo que essa janela esteja cada dia mais diminuindo, que a criança esteja perdendo essas características. Então é necessário que você, em segundo lugar, reconheça a condição espiritual da criança, a natureza pecaminosa. E também, em terceiro lugar, você precisa crer que a criança pode sim entender o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. A Bíblia toda é o Evangelho, mas na verdade existe o Evangelho, que compreende os 4 primeiros livros da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 primeiros livros da Bíblia, ali contém o Evangelho. E nós temos até um versículo que, se você quiser resumir, não é? O João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O resumo desse evangelho. E é isso que a criança precisa. Essa mensagem é simples e deve ser simples. Às vezes as pessoas deixam a mensagem de difícil entendimento, mas o Senhor Jesus, ele falava de modo simples para pessoas simples, e as crianças são simples, e eu creio que se você ensiná-las que elas são pecadoras, que elas estão distantes de Deus, e distantes de Deus elas sentem um vazio, distantes de Deus elas têm aquela tristeza no seu coração. Se vocês ensiná-las isso, que existe um Deus que criou elas e que elas se distanciaram por causa do pecado, mas que um dia Jesus veio para morrer pelos pecados daquelas crianças e que hoje aquela criança que crê, ela pode sim confiar nesse Salvador para perdoar os seus pecados e ter novamente a sua comunhão com Deus restauradas. Essa mensagem é simples, professores. Nós devemos pregar essa mensagem. Todas as outras coisas, né? Todos os acessórios ficam de fora nesta hora e você tem que focar, não é, nessa motivação. A motivação tem que ser o Evangelho, evangelizá-las, levá-las a Cristo. Tem crianças que sabem, né, desde pequeno, né, os bichinhos da Arca de Noé, e que Noé entrou na arca e que veio a chuva. A criança sabe quem foi que matou Golias. A criança conhece histórias clássicas da Bíblia, conhece sobre Adão e Eva, e conhecem de vários fatos e várias histórias do livro, e ela participa de várias aulas conteudistas, cheias de conteúdo, de história bíblica. Mas, às vezes, o principal, né? O essencial, o básico. Esses dias eu ouvi uma palestra e a preletora falava isso. O básico é essencial. O essencial, que é o evangelho, às vezes fica de fora dessas aulas. E nós precisamos ter em mente que o quanto antes nós levarmos as nossas crianças a Cristo, quanto antes elas terão a ajuda do Espírito Santo para vencerem as lutas, as dificuldades, as provações deste mundo. Eu quero aqui usar como um exemplo, mais uma vez, a minha vida. E eu trouxe aqui uma fitinha para simbolizar a minha vida. Eu nasci num lar não cristão. Meus pais não conheciam a Deus, eles até eram católicos, mas não praticantes, não se lia a Bíblia na minha casa, e eu não tive nenhum adulto responsável que falasse sobre todas essas verdades para mim quando criança. E eu fui crescendo afastada de Deus, eu fui crescendo com a minha natureza pecaminosa. E assim eu fui crescendo, aprendi a falar palavrões, aprendi a mentir, a enganar, porque é assim que acontece. E fui crescendo, fui uma jovem distante, totalmente distante do que aquilo que a Bíblia diz para que é certo, do caminho do Senhor. E eu não conhecia.
sentia um vazio espiritual, buscava, gostava de ouvir quando as pessoas falavam alguma coisa assim, mas não tinha isso, eu não sabia nem o que que era, o que que é servir a Cristo, o que é ir viver nesse mundo dessa maneira, por muito tempo. Fui vivendo sem conhecer a Deus, fui crescendo, uma jovem, uma adolescente, distante de Deus. Não me lembro de ter pedido ao Senhor para qual profissão eu gostaria de fazer, direcionamento na vida. Não me lembro de ter orado ao Senhor alguma vez para que Ele me direcionasse os meus passos, e fui vivendo do jeito que eu achava que era melhor. Tinha problemas em casa com os meus pais, meu pai tinha problemas com bebida na época, e era muito difícil, nós vivíamos daquela forma, não tínhamos nenhum sentido. Mas um dia, a minha mãe creu em Jesus e falou de Jesus para mim e para minha irmã também. E nós fomos à igreja, e na igreja, aquela pessoa que estava lá ministrando, o pastor, aquela pessoa que se dedica também como professor, se dedica a preparar o sermão. Eu ouvi aquele sermão, eu conheci o evangelho, eu conheci as boas novas de salvação e eu criei em Jesus. Tudo fez sentido para mim. O Senhor Jesus olhou para mim, viu que eu era uma pecadora e não me tratou, não me afastou. Pelo contrário, o Senhor Jesus perdoou os meus pecados. Ele me recebeu como filha. Deus me recebeu como filha. E meu coração, olha, ficou limpo. Não porque eu sou justa, mas porque o sangue de Jesus me limpou. Ele justificou. Ele me justificou pelo que ele fez por mim lá na cruz. E eu creio no que ele fez por mim na cruz. E a partir desse dia, professores, eu comecei a crescer no Senhor. Eu comecei a ler a palavra do Senhor, procurar me envolver com as coisas de Deus. Eu passei a ouvir com atenção as pregações, as pessoas que falavam de Deus para mim. Eu comecei a ir à escola dominical e lá eu tinha ensinamento, e assim eu estou até os dias de hoje. Com 18 anos eu criei em Jesus para a salvação da minha vida, e assim eu estou até os dias de hoje. Mas eu quero lhe dar um outro exemplo também. É maravilhoso a gente ver alguém que teve a vida transformada por Jesus. Mas eu quero dar um outro exemplo para você, professor. Eu quero dar o exemplo das minhas filhas. Eu tenho duas filhas, Ana Clara e Giovana. E elas nasceram também da mesma forma que eu, com a natureza pecaminosa, sem conhecer a Deus, pecadoras. Mas assim que desde bebezinho, antes mesmo delas terem entendimento, nós sempre colocávamos, orávamos com ela, colocávamos elas para ouvir os vídeos e historinhas de pessoas que se dispõem a gravar coisas para as crianças. E desde pequena, Ana Clara e Giovana ouviram do Evangelho, ouviram os vídeos, participaram das EBFs, as escolas bíblicas de férias, foram para a escola dominical também, participar e ouvir do Evangelho. E eu perguntando para ela hoje, eu perguntei, filha, você lembra um tempo da sua vida que você não conhecia Jesus? Ela fala, não, mãe, todo tempo a gente sempre falou sobre isso aqui em casa. E que maravilha, que privilégio tem essas meninas por nascerem num lar e cedo terem contato com o plano de Deus para a nossa vida, não é? Que é estar junto deles através do sangue de Jesus. E elas receberam a Cristo, como seu único Salvador. E elas sabem do Evangelho, elas sabem do poder de Deus. E elas estão, olha, o coração delas também foi justificado, foi limpo pelo sangue de Jesus. Que maravilha! E hoje, a minha mais velha tem 14 anos e a minha mais nova tem 9. E elas já conhecem ao Senhor, estão crescendo, são sementinhas. Tem dia que é uma dificuldade a gente ler a Bíblia. Ah, mãe, não estou muito com vontade. Mas tem dia que elas estão animadas, querem até elas mesmas pregarem para a gente. Então elas estão crescendo, elas vêm para a igreja, estão aprendendo. E olha, eu tenho certeza que elas têm uma vida inteira para servir a Cristo. Talvez você já esteja pegado o que eu queria falar com isso, mas eu vou falar mais uma ilustração também de Charles Spurgeon.
Ele voltando de uma pregação, de um dia de evangelismo, ele disse para as pessoas que ouviam: hoje eu ganhei 2,5 almas para o Senhor. E aí a pessoa fala: ah, 2,5 almas? Ah, já sei, você ganhou 2 adultos e uma criancinha. Ele: não, na verdade foi o contrário. Eu ganhei 2 crianças e um adulto, porque o adulto só tem meia vida para dedicar ao Senhor, mas a criança tem uma vida inteira pela frente para dedicar ao Senhor. Seus projetos, sua profissão, a pessoa que ela vai casar. Gente, isso é maravilhoso. Você poder planejar isso enquanto criança. Quantas pessoas que se convertem, não, em toda a fase da vida é importante que haja conversão e temos pessoas que trabalham com diversos ministérios, mas quando você consegue que uma criança sirva ao Senhor já desde a sua tenridade, ela vai planejar o seu futuro. Talvez ela queira ser uma missionária. Ela entenda o plano de Deus para a vida dela, ainda pequena, e queira ser uma missionária. Ela vai buscar fazer o seu curso de inglês. Ela vai buscar um cônjuge que também pense como ela, para que ela possa ter um casamento que não vai impedi-la de fazer a obra do Senhor. Tantas coisas são definidas nesse período de infância e juventude. Então é importante que nós, como professores de crianças, venhamos a crer que elas podem sim entender o Evangelho, e é um desafio nosso tornar o Evangelho fácil para fácil entendimento delas, para o fácil entendimento, para que quando elas escutem aquilo seja natural. Como muitas creem no Papai Noel e é uma mentira, como não vão crer na verdade, já que o Evangelho é o poder de Deus? Então esse é um desafio para você, professor, que tem nos ouvido, de colocar em prática. Em primeiro lugar, ame ao Senhor. Em segundo lugar, creia que uma criança, ela pode sim colocar sua fé no Senhor. Em terceiro lugar, você precisa lembrar a natureza pecaminosa que também está ali na criança. E por isso você tem a responsabilidade de fazer o seu melhor para o Senhor. Esse é o motivo que você deve, sim, evangelizar as crianças. Eu gostaria também de sugerir alguns livros, tá? Para que você possa enriquecer o seu estudo. O professor ele tem que ter uma sua biblioteca, não é? Nós precisamos, embora hoje em dia nós temos muita coisa boa que a gente pode buscar na internet sem gastar nada, mas é necessário um investimento. Invista do seu tempo, do seu dinheiro, invista sim. O Senhor irá recompensar com as vidas que serão salvas. Isso traz uma alegria enorme ao nosso coração. E eu queria te indicar já de início esse livro aqui do Sam Doherty, Por que Evangelizar Crianças? É um livro maravilhoso, é básico. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é básico, tá? Por que Evangelizar Crianças? A perspectiva bíblica sobre o objetivo principal de um ministério com crianças. O segundo livro que eu quero que você também anote aí, que você lê em uma semana, você coloca como um objetivo, um desafio, você consegue ler. Esse também é livro de Sam Doherty, maravilhoso esse autor. Ele é publicação da APEC, você entra no site da APEC para que você possa adquirir. São bases bíblicas para a evangelização das crianças. Esse livro também é maravilhoso. A convicção da urgência da evangelização das crianças não pode ser alicerçada em teorias ou especulações. Há necessidade de uma base sólida que não se encontra na pedagogia, na psicologia e na filosofia. A base segura está na Bíblia, a palavra de Deus. Maravilhoso também para você comprar. Esse livro aqui também é muito bom. É o livro da Keila Araújo. A Keila Araújo, ela é professora, conferencista, escritora, uma escritora maravilhosa. Esse livro já está na segunda edição, já tem até uma capa diferenciada e Keila já lançou mais 2 livros sobre esse assunto. Mas esse primeiro livro, o Lidere Crianças, é um livro básico, é um livro que você precisa ler, a leitura é fácil, ela tem experiência no trabalho com crianças, e é bom a gente ler livro assim,
não só de pessoas que estudam sobre crianças, mas pessoas que trabalham com crianças, que têm experiências para passar para a gente. Então, esse é outro livro que eu recomendo, Lidere Crianças, da editora Albatroz, da Keila Araújo. E um livro que não pode faltar na sua biblioteca. E eu confesso aos irmãos que eu fui conhecer esse livro ano passado. Não conhecia ainda. Pescadores de Crianças, de Charles Spurgeon. Orientação prática para falar de Jesus às crianças. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele é um livro transformador. É uma leitura, sabe aquela leitura transformadora? Transformadora da sua visão, da sua perspectiva no ministério infantil? Esse livro. Se você não conseguir comprar de início todos esses, que são maravilhosos, tenha esse, Pescadores de Crianças. É um livro básico que vai te orientar por que evangelizar crianças. E por último, eu deixo aqui sobre esse tema específico, por que evangelizar crianças, a obediência à visão celestial, também do Sam Doherty, que é um autor maravilhoso, publicação da PEC também, que vai trabalhar o seu coração, vai trabalhar o seu amor pelo Senhor, vai trabalhar o seu chamado, o seu compromisso e dedicação à causa de Cristo. E como Bíblia, eu vou deixar aqui também a Bíblia de recursos para o ministério com crianças, que é uma Bíblia também que você encontra no site da PEC, mas também em outras livrarias. Eu acho que a editora é Agnus, editora Agnus, e essa Bíblia é maravilhosa, uma Bíblia que tem recursos, tem várias lições já preparadas aqui dentro, porque nós lemos os textos bíblicos e transformamos as histórias bíblicas em lições bíblicas para as crianças. Então, aqui tem várias lições já preparadas e muitos recursos para você poder estar utilizando no seu ministério com as crianças. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês nesse nosso vídeo sobre por que evangelizar crianças, que esse vídeo possa te trazer inspiração de Deus para continuar o seu trabalho ou começar o seu trabalho se você está iniciando, que você tenha isso no seu coração. Ame ao Senhor de todo o seu coração e ensine as crianças como obediência a este chamado do Senhor. Amém.